Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa e dando prosseguimento, aos conteúdos, beleza? Então vamos lá. A questão 6 pede para vocês analisarem os períodos, classificando as orações subordinadas substantivas. Eu pedi que vocês fizessem até a letra D. Então vamos lá. Letra A. O professor avisou que chegaria tarde. Então essa oração que é introduzida pelo conectivo que, pela conjunção integrante, a gente chama de conjunção integrante, essa conjunção que introduz a oração subordinada substantiva, ela é a subordinada, Então a gente tem a oração principal, o professor avisou. O que está faltando nessa oração principal? Quem avisa, avisa alguma coisa, não é isso? Então o professor avisou o quê? Que chegaria tarde. Então toda essa oração que chegaria tarde completa o sentido do verbo avisar, Funciona como objeto direto do verbo, não é isso? Então como é que a gente vai classificar essa oração? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra B. Ele disse a verdade, que não se deixaria levar pela opinião alheia. Esses dois pontos aqui já dão pra gente uma ideia do que possa ser, toda essa oração que não se deixaria levar pela opinião alheia. Ela funciona como aposto, porque está introduzindo uma explicação, do que seria essa verdade. Ele disse a verdade. O que era verdade, Que não se deixaria levar pela opinião alheia. A gente sabe que o aposto é um termo que explica, que especifica um outro substantivo, um outro termo, da oração, tá? Então toda essa oração aqui funciona como aposto, então nós vamos classificá-la como oração subordinada substantiva apositiva. Letra C. É fundamental que saibamos rever nossas queixas. Que saibamos rever nossas queixas é fundamental. Isto é fundamental. Então a gente percebe que toda essa oração aqui funciona como sujeito, A gente tem um verbo de ligação, a gente tem um adjetivo fundamental que funciona como predicativo do sujeito. Então o que está faltando? O sujeito, Então que saibamos rever nossas ideias, oração subordinada substantiva subjetiva. E letra D, para a gente concluir, o garoto necessitava de que lhe trouxessem mais um livro. O garoto necessitava, quem necessita de alguma coisa, não é isso? Então o garoto necessitava de quê? De que lhe trouxessem mais um livro. Então toda essa oração funciona como objeto indireto, como complemento do verbo. Por que indireto? Porque aqui a gente tem preposição. O objeto direto sem preposição, o objeto indireto com preposição. Tá? Então, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Então, concluímos aqui as orações subordinadas substantivas. Eu vou pedir, então, que vocês pulem agora para a página 18, tá? Para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 3. Agora nós vamos iniciar os nossos estudos sobre as orações subordinadas adjetivas, tá? Bem, se as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função, as funções dos substantivos, sujeito, objeto direto, indireto, aposto, complemento nominal, predicativo, as orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer a função sintática dos adjetivos, Ou seja, elas vão poder funcionar como adjunto adnominal, ou como um aposto explicativo, que também é uma função que adjetivos podem desempenhar, ok? Diferentemente das orações subordinadas substantivas, que tem várias classificações, as orações subordinadas adjetivas, elas apresentam apenas duas classificações. Elas podem ser adjetivas restritivas ou adjetivas explicativas, tá? Uma segunda diferença é que as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por uma conjunção integrante, que pode ser que ou se. Já as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo, que é aquele pronome que retoma o termo anterior, tá? Os pronomes relativos são que, quem, o qual, cujo e onde, tá?
E claro que a gente tem aqui variações, né? Cujo, cujos, cujas, né? O qual, a qual, os quais, tá? Bem, qual a diferença então entre as orações adjetivas restritivas e as orações adjetivas explicativas? Vamos ler juntos? As restritivas são aquelas que restringem o sentido do termo anterior, individualizando-o. Exemplo, a garota que passava naquele momento socorreu-me. Percebam que toda essa oração, que passava naquele momento, está restringindo, está especificando quem era essa garota. Era a garota, não era qualquer garota, era a garota que passava naquele momento, tá? Percebam que esse que é um pronome relativo, porque ele retoma o termo garota, eliminando uma repetição, né? A garota me socorreu, a garota passava naquele momento. A gente tem duas orações aqui que são condensadas num único período, né? Por meio do pronome relativo. O pronome relativo retoma garota. A garota socorreu-me naquele momento, a garota passava naquele momento, né? Então esse que retoma a garota. Beleza? E as adjetivas restritivas? Elas se caracterizam pelo fato de realçarem ou ampliarem dados referentes a um termo anterior. As adjetivas explicativas são um acréscimo de informação. Elas podem, inclusive, ser retiradas, né, ali do texto sem que haja um grande prejuízo de sentido, né? Então, vejam, Rio de Janeiro, que é considerada cidade maravilhosa, oferece distintas atrações turísticas. Qual é a informação principal que a gente tem aqui, Rio de Janeiro oferece distintas atrações turísticas. A gente pode muito bem tirar toda essa oração aqui, que é considerada cidade maravilhosa. Ela pode ser retirada sem um prejuízo de sentido, né? Então, esse que é considerada cidade maravilhosa é um acréscimo, é uma explicação, um acréscimo de informação acerca da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a diferença entre as orações adjetivas restritivas e as orações adjetivas explicativas. As orações adjetivas explicativas, elas vêm sempre entre vírgulas. Elas adicionam, acrescentam uma informação e podem ser retiradas sem prejuízo de sentido. Já as adjetivas restritivas, elas não vêm separadas por vírgula, elas vêm inseridas ali dentro do período, sem vírgulas, tá? E elas individualizam, restringem o sentido de um termo da oração, tá? Elas são, portanto, essenciais, fundamentais no entendimento do enunciado, né? Daquilo que está sendo dito, beleza? Elas não podem ser retiradas, as explicativas podem ser retiradas sem prejuízo de sentido. E o que acontece? Por haver essa diferença, né, entre restrição e explicação, né, a gente tem também diferença de sentido, né, quando a gente coloca vírgula ou não, né, ou seja, quando a gente insere uma adjetiva explicativa ou uma adjetiva restritiva. Vamos ver essa diferença com dois exemplos que eu vou colocar aqui na tela. Os índios que estavam nus não puderam entrar no Congresso. Qual é a diferença entre o primeiro exemplo e o segundo? Apenas o uso da vírgula. No primeiro caso, essa oração, que estavam nus, é uma oração adjetiva explicativa. No segundo caso, essa oração, que estavam nus, é uma oração adjetiva restritiva. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque a oração explicativa ela é um acréscimo de informação, ou seja, ela pode ser retirada. Então, qual é a informação principal? Os índios não puderam entrar no Congresso. Ou seja, nenhum índio pôde entrar no Congresso. Ninguém entrou. Essa é a informação principal. Agora, quando eu transformo essa oração, que estavam nus, em uma oração adjetiva restritiva, eu estou dizendo para o meu leitor que essa informação, que estavam nus, ela é essencial à compreensão do enunciado. Se ela é essencial à compreensão do enunciado, ou seja, ela não pode ser retirada, é porque essa informação de que os índios que estavam nus, né, é relevante, é importante, é fundamental. Por quê, gente? Por quê? Apenas os índios que estavam nus não puderam entrar no Congresso. Se eu coloco essa oração que estavam nus como uma adjetiva restritiva, ou seja, ela está restringindo ali os índios, ou seja, os índios que estavam vestidos puderam entrar, mas os índios que estavam nus, apenas os que não estavam com roupas, os que estavam nus, foram impedidos de entrar no Congresso. Perceberam? Então, há uma diferença de sentido aqui entre colocar a vírgula, transformar essa oração em explicativa ou não, ou transformar essa oração em restritiva. Por quê? No primeiro caso,
A oração é explicativa, ou seja, ela não é relevante, ela pode ser retirada, é apenas um acréscimo de comentário, de informação. A informação principal é que os índios não puderam entrar no Congresso. E aí eu acrescento informação dizendo que esses índios estavam nus, tá? Mas ninguém entrou no Congresso, os índios não puderam entrar no Congresso. No segundo caso, não. A oração é restritiva, portanto, ela restringe o termo anterior, que é índios, tá? E se essa informação não pode ser retirada, se ela está ali é porque ela é importante, né? Ela é essencial à compreensão do enunciado. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que os índios que estavam nus, ou seja, apenas os que estavam nus, não puderam entrar no Congresso. Ok? Então é isso. Guardem essa informação porque vocês vão precisar dela na resolução da atividade devolutiva. Beleza? Então, oração adjetiva explicativa pode ser retirada, é apenas um acréscimo de informação, tá? A informação principal não precisa dela, tá? Oração restritiva, ela restringe um termo, ou seja, ela é essencial, ela é fundamental à compreensão do enunciado e por conta disso a gente tem uma mudança de sentido, né? É isso então, gente. Um beijo pra vocês, vamos ficar por aqui, vou deixar no final desse vídeo a AD da semana e o dever de casa, beleza? Até a próxima, tchau!